Olá, meu nome é Cláudia. A história que eu vou contar aqui, eu não espero que ninguém acredite, mas é uma história que até hoje atormenta minha família. Essa história aconteceu há muitos anos atrás com a minha avó. Meu avô e minha avó moravam no centro de Salvador, na Bahia, e sempre tiveram uma vida muito feliz, e nunca tiveram nenhum tipo de contato com o mundo sobrenatural. Porém, em determinada época, minha avó engravidou de minha mãe. E a partir desse dia, o meu avô ficou com a ideia fixa de se mudar para o interior. Minha avó, claro, não entendia e nem aceitava a ideia, pois não tinha cabimento algum ela grávida se mudar para um local mais afastado, longe de qualquer hospital. Isso seria um risco à sua gestação, pois em caso de alguma emergência, ela estaria isolada. Mas naquela época, era muito complicado uma mulher ir contra as decisões do marido. Até para dar uma simples opinião, era difícil. Mas o meu avô não desistia dessa ideia absurda e alegava que era melhor para uma criança ser criada longe da cidade, pois seria mais seguro e não teria os riscos da cidade, que seria melhor uma criança ser livre para brincar na natureza. Então, depois de muita divergência entre as famílias por conta dessa ideia absurda, o meu avô sugeriu que eles ficariam na cidade até minha mãe nascer e logo depois iriam para o interior. E assim foi feito. Quando minha mãe nasceu, uns 2 meses depois, eles se mudaram para o interior, um local chamado Catolândia. E nessa época, as casas eram muito afastadas umas das outras. A iluminação era precária e muitas das vezes à base de lamparina ou lampião, como é conhecido em alguns lugares. E a casa era muito humilde. Outro detalhe é que as casas nessa época, o banheiro era do lado de fora. E tudo correu tranquilamente por 1 mês mais ou menos. Até que em uma determinada noite, o meu avô se levantou para ir no banheiro. E a minha avó ficou lá, deitada, olhando minha mãe e esperando meu avô. Só que nada do meu avô retornar do banheiro. Passou um bom tempo e minha avó, já preocupada, levantou para ver o que estava acontecendo. Então, ela pegou a minha mãe e enrolou em uma manta vermelha, pois estava uma noite muito fria. Olhou pela casa toda e nem sinal do meu avô. Então ela abriu a porta da frente para chamar pelo meu avô. E nesse exato momento, um grande cão negro pulou sobre ela, jogando ela e minha mãe no chão. Minha avó dizia que era um cão enorme, com pelos pretos, presas e unhas enormes, e que fedia muito, um cheiro de podre insuportável. E ele desferia ataques sobre ela. Mas a minha avó percebeu que o ataque não era com ela, era com a minha mãe. Aquele monstro queria a criança, pois nenhum ataque era de fato contra a minha avó. Os ataques que ela recebia eram em defesa de minha mãe. E em determinado momento, aquela coisa conseguiu morder a manta vermelha onde estava minha mãe, que por sorte estava bem enrolada, fazendo uma proteção. Senão teria rasgado o braço da minha mãe, mas mesmo assim ainda deixou algumas marcas. Minha avó dizia que não sabe como, se naquela troca de ataques e defesas, ela sem querer acertou o dedo no olho daquela coisa, que por Deus fez aquilo recuar tempo suficiente para ela fechar a porta, e aquilo ficou lá, batendo na porta e tentando entrar de qualquer jeito. Minha avó chorando, temendo pela sua vida e a vida de minha mãe. E também preocupada com meu avô, que ainda estava lá fora, junto com aquele monstro. Passou uns 40 minutos e aquela criatura desistiu, e simplesmente foi embora. Então, passou umas 2 horas e de repente ela ouviu umas batidas na porta, já temendo ser o monstro novamente. Mas era meu avô, pedindo para abrir a porta. Minha avó, aliviada, abriu rápido e puxou meu avô para dentro, já trancando novamente a porta, e contando tudo o que tinha acontecido. Meu avô não acreditou, disse que aquilo era coisa da cabeça dela. Então, minha avó mostrou as marcas dos arranhões. E meu avô lá, dizendo que aquilo era loucura, que ela deveria ter feito aquilo devido ao transtorno pós-parto,
coisas horríveis. E minha avó desistiu, e depois de muita discussão, pegaram no sono. No dia seguinte, ninguém tocava no assunto, mas estava um dia muito quente. Então resolveram, depois do almoço, deitar nos fundos da casa, onde tinha uma árvore enorme e uma sombra muito agradável. Minha avó então colocou minha mãe deitada em uma espécie de esteira ali do lado. Meu avô, tentando consertar o clima ruim da noite anterior, pediu desculpas e deitou no colo da minha avó. E acabou pegando no sono, um sono pesado. E de repente, ele abriu a boca enquanto roncava. E para surpresa da minha avó, ela viu entre os dentes do meu avô um fiapo de linha vermelha, o mesmo tipo de linha da manta que minha mãe usou na noite anterior. Então, ela levantou muito cuidadosamente, pegou suas coisas e minha mãe, e voltou para a cidade, para a casa de sua família. Quando meu avô notou a falta das duas, ele foi atrás delas, mas ela não queria ver ele por nada. Mas meu avô fez tanto escândalo que minha avó decidiu falar com ele. Meu avô estava furioso pelo fato de minha avó ter sumido e levado sua filha com ela. Então, minha avó fez a seguinte pergunta para ele: qual o sabor de uma manta vermelha? O meu avô ficou calado, baixou a cabeça e apenas pediu perdão. Naquele momento, o meu avô entendeu que seu segredo acabara de ser descoberto pela minha avó e se retirou. Desde então, nunca mais tivemos mais notícias dele. Hoje, minha mãe tem 50 anos e até hoje carrega em seus braços as marcas de um dia que um lobisomem rasgou a sua manta vermelha. Boa noite.